essa é a aula número 12. A continuação é a parte 3, tá? Nós vamos continuar falando sobre cortes. Bom, nós vamos iniciar aqui falando de rotação em representação com corte. Vamos observar a polia abaixo, tá? Esse modelinho aqui, tá? Que a gente está vendo, ele tem braços, tá? São os braços A, o braço B e o braço C, tá? Como que ficaria a peça se a gente cortasse ela, tá? Como está aqui, ó, a gente está cortando ela nesse plano. Como que ficaria? Ela ficaria desse jeito, não essa parte aqui vazada e essa parte aqui preenchida. Bom, como o observador ele está vendo a peça de frente, tá? A vista frontal ela vai ser representada em verdadeira grandeza, certo? Então, se você faz esse corte, você representa para o observador verificar a vista, nós vamos estar vendo desse jeito, tá? A vista lateral esquerda, essa que eu marquei, que é atingida pelo corte, o braço C, no caso esse braço aqui, ele não é representado. Então vocês estão vendo que ele não fica representado em verdadeira grandeza, tá? Ou seja, observando o objeto dessa forma. Então, a gente verifica que parte do objeto é representado no corte, mas a outra parte não. Então, isso aqui a gente não é interessante para a gente. Uma observação que a gente faz, né, que o corte, nunca esqueçam, é representado por essa linha que passa aqui, central, tá? Ela é uma linha mais preenchida nas bordas e tem uma linha mais fina de ponto e traço no centro. E a indicação do corte, por onde o observador está observando o corte, é dado aqui pelo nome do corte, né? No caso, corte AA, está indicado aqui embaixo. Então agora, vamos imaginar que esse mesmo braço da polia sofreu uma rotação. Então, está aqui o braço da polia, a vista anterior que a gente estava trabalhando. Só que vamos supor que esse braço da polia C, que está aqui, né? Imagine que ele sofreu uma rotação e veio para baixo, aqui. Se isso acontecesse, como que a gente observaria o corte agora? Se esse braço não estivesse aqui, mas estivesse aqui, como que a gente observaria o corte? Ele cortaria a parte de cima, a gente observaria isso. E a parte de baixo? A mesma coisa, se esse braço estivesse aqui. Acontece que o braço não está aqui. A gente imagina que ele estaria aqui. Por que a gente faz isso? Porque é mais fácil da gente observar as outras partes do objeto que não foram cortadas, que no caso é esse bracinho e esse bracinho. Como a peça é simétrica, esse lado esquerdo é igual ao lado direito, basta você imaginar que o corte vai ser a rotação do corte, né? Ela vai cortar aqui e a peça, você vai imaginar que ela está aqui, ela precisa ser feita apenas de um lado, tá bom? No desenho técnico a gente não precisa indicar que a rotação foi feita, basta você imaginar que você tem uma rotação de uma parte da peça para ficar numa posição que seria mais favorável para a gente entender que existem outras partes do objeto que vão ser cortadas também, certo? Então, num objeto como esse, ó, se eu fizesse o corte aqui, certo? Eu não preciso escrever, desenhar que o corte, que esse pedaço do objeto foi girado, certo? Eu não preciso mostrar isso para ninguém, eu só simplesmente indico que o corte está aqui, foi feito aqui, só que no corte eu indico que o giro desse braço foi feito. Então é como se no corte esse pedaço do braço estivesse aqui embaixo. Tanto é que esse corte é igual ao de cima, né? Como se tivesse essa parte de cima embaixo. Tá? Mas se eu tivesse só essa vista aqui, é muito difícil entender a peça. Eu preciso sempre dessa vista em conjunto com essa. Tendo as duas, aí eu entendo que houve uma rotação aqui para fazer o corte.
Veja essa peça, por exemplo. A gente tem uma perspectiva aqui de um disco, né, com 3 furos. E a gente observa que na perspectiva em corte, um dos furos não aparece. Então, se eu fiz esse corte aqui, ó, ele cortou esse furo, mas aqui não tem furo nenhum. E sobraram outros 2 furos lá. Então, esse corte, para mim, só vai mostrar o que tem dentro da peça aqui e aqui. Os outros 2 lados vão ficar faltando. Então, esse corte não é interessante. Por quê? Eu visualizaria isso, né? Tá vendo, ó? A peça desse lado, eu entendo o que está acontecendo. Mas do outro lado, não tem material nenhum aqui, mas tem 2 furos lá que eu não aparece para mim. Não tem como eu colocar uma medida ali. Para evitar isso, eu imagino que esse furo saiu daqui e veio para baixo e se localiza aqui. Eu imagino que isso aconteceu observando a figura de cima, que é a figura do corte. Mas na figura que no nosso caso seria a superior aqui, né? Essa aqui em vermelho que eu estou indicando, os furos ficaram no mesmo lugar, tá vendo? Nela não aconteceu nada. Eu só indiquei o corte nela, que está aqui, mas no corte em si, eu desenho como se esse furo tivesse sido deslocado para cá. Ele estaria aqui. Certo? Então, essa sacada nós temos que ter para desenhar essas vistas aqui. Tá bom? Vamos ver esse caso agora, né? A gente tem aqui, ó, essa peça, né? E nós temos o caso do furo e temos o caso da ranhura. É o exemplo dessa peça aqui, né? Unida com uma outra peça de ranhura. Então, o que a gente tem? Se a gente fizer um corte aqui, por exemplo, como ele fez, ó, esse corte, tá? Olhando a peça de cima, né, essa vista aqui, o que eu vejo? Esse lado cortou bonitinho, tá vendo? Então, vai aparecer a ranhura aqui aparece, tranquilo, e esse furo central aparece também, aqui, certo? Esse lado aqui aparece a ranhura e o furo, tá? Mas esse lado aqui só aparece a ranhura, o furo não está aqui, existem 2 furos aqui. Então o que eu faço? Eu pego um dos furos, porque a peça é simétrica, né? Eu não preciso pegar os 2 furos. Pego esse e imagino que ele rotacionou. Quando eu faço isso, eu indico isso nesse corte. Então aí a peça fica visível para a gente, né? As 2 vistas. Para quem é da engenharia civil, né? Um corte composto com planos sucessivos é sempre interessante conhecer. Então, nós temos aqui um joelho utilizado em canalizações, certo? Então, para poder analisar esses elementos deste objeto, a gente vai ter que imaginar vários planos de corte. Então, olhando de cima a peça, olha como que é esse joelho, ó. Ele é curvado, então ele tem primeiro aqui essa junção, depois ele desvia em ângulo, depois ele vai para lá. Então, olhando assim, você não percebe que ele é todo retorcido, né? Mas ele é. Então, você tem que colocar vários planos, ó. Um plano aqui, dá uma deslocada angular, depois outro plano. E aí você tem o corte. O corte, nós vamos olhar na vista frontal, que é essa daqui, dessa forma, né? Então você vê simplesmente o corte aqui, ele tem esse raio, tá? Tem as dimensões do diâmetro aqui, tem essas dimensões e tal. E você vê exatamente como que ele funciona dentro. Só que o corte foi feito assim, ó, ele fez um corte aqui, desviou angularmente a peça, depois desviou para cá. Então esse é o corte, tá? Então ele fez um corte de baixo para cima e observa essa vista frontal. E aqui a vista superior. Tá bom? Então esse é um exemplo de aplicação prática de um corte composto por plano sucessivo, tá? Para quem é da engenharia civil. As figuras, aqui é importante falar, tá? Que na vista frontal, essa daqui,
As partes maciças, tá? Essas daqui que a gente está vendo, elas são atingidas pelo corte, então elas são rachuradas, tá? Que tem material. Já na vista superior, os planos sucessivos de corte são indicados. Então aqui a gente indica a linha de corte na vista superior e na vista frontal a gente indica o corte em si com o material. Fazer um corte com 3 planos sucessivos, pessoal, é um pouco raro, tá, de fazer, mas é importante para vocês saberem mais de conceitos de cortes compostos. Muito bem, agora a gente vai falar sobre meio corte. Bom, o meio corte é feito da seguinte forma. Então, existem tipos de peças, tá, como essa daqui, que a gente imagina o corte em apenas uma parte, enquanto que a outra parte fica visível em seu aspecto exterior. Então veja, se a gente fizesse um corte nesse sentido e para lá, nós obteríamos uma visão de corte nessa região. Só que a outra parte da peça fica visível para a gente. Você não precisa cortar a peça inteira para isso. Então, para isso, você tem o meio corte. Então, o meio corte é aplicado apenas na metade da extensão da peça, tá? Então, somente em peças ou modelos simétricos, longitudinal e transversalmente, é que a gente pode imaginar o meio corte. Então, essa peça ela é simétrica, tanto longitudinalmente, né, que a gente está vendo aqui, e também transversalmente. Então, das duas formas, tá? Então, nesse aspecto, a gente pode usar o meio corte. Então, se a gente pegar, por exemplo, e acompanhar a aplicação do meio corte nesse modelo simétrico aqui que a gente está fazendo. Então, imagina os dois planos atuando aqui, ó, esse plano e esse. Ele corta a peça, porque ela é simétrica nos dois sentidos, tá? Fez esse corte, você joga fora essa parte interna da peça, tá? Ela foi retirada, e aí a gente observa esse corte aqui que ficou. Parte da peça fica visível para a gente e o corte também, tá? O que a gente vai obter numa vista? Então, a vista em corte, nós vamos chamar de vista frontal. Nós vamos ter metade da peça cortada e a outra metade não. Então, nesse tipo de corte, você obtém peças em que você consegue visualizar a peça em metade dela e a metade dela com corte. Nós observamos que existe uma linha de simetria aqui, ó, certo? Nesse objeto, as áreas rachuradas que indicam o material e outros elementos internos aqui no nosso objeto, certo? Então, os elementos que vão ficar visíveis no nosso corte, tá? Quais são? Então, nós temos aqui o furo passante, esse aqui, da direita, e metade desse furo aqui, ó. É um furo aqui, tá? Que aqui não tem material. Metade dessa vista, então, ela não foi atingida pelo meio corte. Então, essa parte aqui da vista, ó, ela não foi atingida, a gente visualiza ela, tá? Como aqui tem um furo, pessoal, aqui, ó, deveria ter uma linha tracejadinha, tá? Que é a indicação de furo, e não uma linha contínua, como tá errado aqui, tá? Uma linha tracejada. Então, pessoal, nesse tipo de exemplo, não é necessário repetir a indicação dos elementos internos da parte esquerda, porque o objeto é simétrico, tá bom? Quando o modelo, no nosso caso aqui, é representado por meio corte, não é necessário indicar os planos de corte. Veja, naquelas peças aqui atrás, ó, essas daqui, por exemplo, do nosso joelho aqui da canalização, a gente precisava indicar isso aqui no desenho, ó, plano de corte, precisa, tá? Mas para o meio corte, você não precisa indicar o plano de corte, ele não é necessário. Eu não preciso vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, certo? Você não precisa fazer isso pro meio corte.
basta você indicar a vista superior e a vista frontal. E aí você já tem o meio corte. Ok? Ah, mas e as outras vistas, né? Eu posso apresentar? Você pode, se precisar, mostrar as outras vistas nesse caso. Nesse caso aqui, a vista frontal ela precisa ser representada com meio corte. Então essa peça é simétrica, vocês estão vendo? Então basta você fazer um meio corte aqui, que ele dá conta. Então você escreve a vista superior, tá? Não precisa indicar o corte aqui, tá? Por exemplo, se eu fizesse aqui só para indicar para vocês, tá? Mas não precisaria. Então essa parte é cortada e essa parte não é cortada. Aqui é linha, essa linha traço ponto, tá? Não é uma linha contínua, tá errado o desenho aqui, tá? Todas essas linhas que são aqui uma linha de centro, então é traço ponto aqui, traço ponto, também tá errado essa linha. Então a partir daqui dessa linha de centro, ó, traço ponto, a gente vê essa parte que é cortada e essa parte que não é cortada. Essa parte em branco aqui, ó, é parte desse furo ainda. Toda essa parte do furo interno é indicada aqui. Esse furo é essa ranhura que está aqui, tá? Aqui dentro. E essa parte aqui é referente ao contorno do objeto aqui, tá vendo? Ó, esse aqui é o contorno do objeto. Pra gente apareceria então aqui, deveria aparecer, né? Uma linha traço aqui, tracejada aqui, tá vendo? Porque essa parte corresponde aqui, tá faltando uma linha tracejada. Então eu tô vendo aqui, corto, tá? Então essa parte eu não vejo, então mas aparece. E essa seria a nossa vista. Aí tem a outra vista que você, caso precise, você pode tirar, tá? Outro exemplo de meio corte às vezes a vista representada em corte vai depender da posição do observador, tá bom? Então, quando o observador imagina o meio corte vendo a peça de frente, que é esse caso aqui, a vista representada ela é frontal. Então, nesse caso, ó, o que ele imaginou? O meio corte está aqui, ó. Então, essa parte ele retirou, ficou com essa peça inteira. Então, o meio corte está aqui, certo? Então, essa é a vista frontal para o observador. E essa é a vista superior para quem está analisando a peça, certo? Sempre que a linha da simetria que atravessa a vista em corte ela for vertical, no caso é essa aqui, a parte representada em corte deve ficar à direita. Você vai dar preferência de colocar o corte para a direita. Ah, mas não posso colocar o corte na esquerda? Pela BNT, a recomendação dela é você jogar toda a parte de corte para a direita e não a parte de corte para a esquerda, no caso do meio corte. Se o observador imaginar o meio corte vendo o modelo de lado, tá? O meio corte deve ser representado na vista lateral esquerda. Novamente, a parte representada em corte deve ficar à direita da vista. Então, nesse caso aqui, ó, tem esse modelo. Então, a vista lateral dele é essa daqui. Como que ficaria essa vista nesse ponto de vista, né? Então, a vista lateral aqui dele seria essa daqui, mas a vista lateral dele é nela que ele fez o corte. Essa é a vista lateral. Essa é a vista lateral, no caso, esquerda pra gente, né? Mas na vista lateral esquerda que o cara fez o corte. Então, se ela é a vista lateral, as outras são a frontal e essa superior, tá? Ele está falando isso para a gente montar todas as vistas ortográficas. O seu corte, dependendo do ponto de vista do observador, pode estar numa vista lateral, tá? Pode estar numa vista frontal, pode estar numa vista superior, depende do que você vai trabalhar, então você vai escolher. Se a linha de simetria que atravessa a vista em corte estiver na posição horizontal, então olha essa peça. Peça olhando desse ponto de vista, a linha de simetria está aqui, ó. Está na horizontal. Então a metade em corte deve ser representada
embaixo dessa linha. Você não vai colocar a linha, a parte de corte, cortada em cima. Você vai colocar embaixo, tá, pessoal? Embaixo. E a gente finaliza a parte de meio corte. Vamos agora para o corte parcial. O corte parcial, em certas peças, né, os elementos internos que são analisados estão concentrados em determinadas partes da peça. Como essa daqui, ó. Você tem um furo aqui nessa peça, ou um furo aqui nessa peça. Ou você tem indicações e reentrâncias na peça, aqui, como isso daqui, tá? Um rasgo aqui, outro furo aqui, mas são em determinadas partes da peça. Nesse caso, você não precisa imaginar cortes na peça. Como eles são em partes específicas da peça, você pode fazer um corte que atinge apenas aqueles elementos que estão na peça, tá bom? Então esse tipo de corte é mais recomendado nessas situações. Então é o corte parcial. Vamos dar um exemplo aqui nesse modelinho, certo? A linha contínua estreita irregular, que é essa daqui, ó, que corta o objeto, ela é feita à mão livre, tá? Essa linha tem um nome, pessoal. Essa linha chama linha de ruptura. Então essa linha aqui, ó, que é feita à mão, ela tem esse nome, linha de ruptura, tá? Então ela praticamente limita o corte que você fez da peça que está desse lado. Então desse lado você tem o corte, desse lado você tem a peça. Mas quando que eu vou usar isso? Quando você tem peças desse jeito aqui, ó, tá? Ou objetos desse jeito. Então essa linha de ruptura, ela mostra o lugar onde o corte está sendo imaginado, nesse caso aqui, e deixa visíveis os elementos internos da peça, no caso, essa parte aqui. Você pode utilizar a linha de ruptura também nas vistas ortográficas que a gente aprendeu até agora, e a vista representada em corte, ela, nesse caso, é uma vista frontal, tá? Porque a gente, quando imaginou o corte, o observador, ele estava de frente para a peça, tá bom? Por isso é a frontal. Nas partes que não são atingidas pelo corte, tá? Essa parte externa aqui, ó, como você não enxerga, linhas invisíveis são usadas para mostrar a parte interna do objeto. Veja, aqui nós temos uma peça que dentro dela tem esse orifício, tá? E aqui seria impossível você ver, entender como seria esse objeto se fosse todo pontilhado, né? Visto que tem muitas linhas aqui e é um objeto que precisa de atenção, né? Para você mostrar no desenho. Então o que você faz? Você desenha uma estrutura em zigue-zague, como está aqui, ó, tá? E limita o seu corte. Então o seu corte só vai ter esse pedacinho, nem está aqui. Fazendo o corte, você só mostra a parte interna daquele orifício, tá? Então a parte rachurada indica a parte maciça do modelo. Se você tiver mais de um corte parcial no desenho, tá? Então você pode imaginar, por exemplo, um corte parcial em qualquer parte das vistas do desenho técnico. Superior, inferior, lateral, tá? Ou mesmo a frontal. Então temos esse modelo aqui, por exemplo. Essa parte do objeto é difícil de você imaginar. Então o que ele fez? Ele fez um corte parcial aqui, mostrou a parte de dentro. Aqui para ele deixou a parte de fora normalmente, não mexeu em nada. E fez um outro corte aqui porque tem essa região complexa para mostrar. Essa peça aqui, por exemplo, ele cortou apenas essa parte da peça, mostrou isso aqui, ó. Aqui tem um furo e a outra parte não, manteve a mesma, tá? Outros exemplos, tá? Aqui, ó. Então, aqui tem uma parte de furação, aqui um outro. Então,
ele fez um corte parcial aqui, ó, tá vendo? Aqui ele fez um outro corte parcial. Então são exemplos. Aqui nós temos exemplos de diferença, né? De um corte total, um meio corte. Olha como a peça fica, tá? Meio corte, corte total, corte total, meio corte e o corte parcial. Os três que a gente já estudou nessa aula. Muito bem, vamos para a parte número 4 agora. Parte 4 é a omissão de corte. Quando que a gente usa a omissão de corte? Temos aqui o modelo A e o modelo B. O modelo A, você tem aqui uma inclinação. O modelo B, você tem uma inclinação, mas isso aqui, ó, é específico, concentrado nessa região. Isso se chama nervura. Se esse modelo for cortado, você vai perceber que ele vai ficar dessa forma cortado. Se esse modelo for cortado, ele também vai ficar dessa forma e é muito parecido com essa. Para não confundir um modelo como esse, que é diferente de um modelo desse, cortando os objetos da mesma forma, algumas coisas são alteradas. Por exemplo, a gente usa a omissão. A omissão é a falta, a ausência de, né? E rachuras parcialmente omitidas. Então, por exemplo, naquele objeto que a gente tinha anteriormente, a gente fez o corte, tá aqui bonitinho, fiz o corte e obtive o objeto. Esse objeto é diferente, tá? Mas se eu cortasse e mantivesse o mesmo padrão, eu não notaria diferença dos dois. Então, algumas coisas na norma foram alteradas. Então, por exemplo, nos casos de objetos como esse aqui, inclinados, tá? Isso aqui, ó, tá? No caso, nervura, a gente não desenha rachura nela. E aí a gente sabe diferenciar uma peça como essa dessa, tá? Então, em que casos isso aqui acontece? Tá? Quando eu fizer um corte de uma nervura, por exemplo, eu sei que tem material aqui na nervura, mas por ser nervura, devido à norma da BNT, você não rachura nervura. Se eu rachurasse aqui, essa peça não mudaria o desenho em relação a uma peça diferente, tá? Então eu não identificaria uma peça que é diferente da outra. Então, para casos de nervuras, braços de polias, por exemplo, que você corta, orelhas de objetos como esse, ou dentes de engrenagem, quando você cortar eles, você não vai rachurar as partes internas deles, vai deixar em branco, certo? Então, essa norma aqui que indica isso pra gente. Então, exemplo aqui de nervura no plano longitudinal. Cortando essa peça, isso aqui é uma nervura, ó. Isso é uma nervura, isso aqui é uma nervura. Então, quando eu cortar, eu não vou rachurar isso aqui. A outra parte eu rachuro normalmente, certo? Se eu cortar de outra forma, né? Aqui, por exemplo, ela se torna uma nervura, tá? Nesse caso aqui, também você não rachura, tá? Polia. Então, quando você corta uma polia, pela norma, polias com braços, né? Você não rachura ela, você deixa ela em branco, certo? Só vai rachurar essas partes aqui, que são as partes do cubo da polia, essas partes centrais, né? E as partes externas você rachura. Engrenagens, você não rachura dentes de engrenagem, que são essas partes aqui, ó, certo? O braço da engrenagem aqui você também não rachura. Seções de corte. Para a representação em corte de uma seção, nós vamos utilizar esse exemplo aqui. Então, a vista lateral, essa vista aqui, mostra a superfície atingida pelo corte. Então, temos o corte aqui.
e também a projeção da parte da peça que ficou além do plano de corte. A vista lateral permite analisar o corte tranquilamente, aqui, como a gente está vendo, né? Eu fiz o corte aqui e entendi que a peça foi cortada ali, vejo esse furo, tá? Vejo essa parte da peça aqui, ó, e a outra ali. Em alguns casos, né, nós não precisamos indicar a peça inteira se nós só queremos entender uma seção da peça. Então veja só, eu tenho aqui um corte que foi feito nessa peça. Será que eu preciso indicar essa parte da peça, essa, se eu quero focar na seção do objeto? Não. Quando eu faço esse tipo de corte aqui, eu posso indicar, por exemplo, colocando uma linha de centro aqui, como essa, e apenas desenhando a seção que foi cortada. Nesse caso, ó, essa seçãozinha e essa. Se o foco do seu problema for desenhar a seção e mostrar as dimensões da seção, você não precisa desenhar o corte inteiro. Seção é diferente de corte, pessoal, tá? Por exemplo, se eu tenho um plano aqui, se eu pegar o plano inteiro e acompanhar esse plano onde ele cortou a peça, tá vendo? Inclusive dentro aqui, ó. O que você vai formar se você tirar o plano daqui, acompanhado das voltas que você deu no corte? Você vai chegar no que a gente chama de corte. Agora, a seção, você não utiliza o plano. Então, essa parte onde o plano cortou aqui, ó, tá? Você usa no corte. Mas na seção não. A seção você só pega a parte que está cortada, que seria essa daqui, ó. Tá bom? Então, essa é a seção. Esse é o corte. A diferença básica entre os dois. Seção é essa parte aqui, mais com essa. E o corte é tudo isso aqui, certo? Então, a diferença dos dois. Você pode representar uma seção dentro da vista. Então, se você tem um cilindro, por exemplo, você pode desenhar o cilindro de uma única vista como essa. Como ele só tem uma seção, você faz bem no centro dele um círculo e coloca a rachura que representa a seção. Aí você pode cotar isso daqui, né, de acordo com a sua necessidade. Você põe um diâmetro aqui e tal. E aqui o comprimento e fecha o seu desenho. Uma única vista, tá? Um outro exemplo de seção dentro da vista é isso aqui, ó, uma forma em L. Poderia ser aquelas vigas que são utilizadas em construções para engenharia civil, que vão tanto em pontes, etc. Como que você faria para representar isso? Então você desenha ela uma vista lateral e faz a seção aqui, ó, nessa região, tá? E aí você rachura ela. Aí você pode cotar ela aqui de acordo com a sua necessidade. Outros tipos de seção, tá? Para eixos, por exemplo, tá? Eixos de turbinas de hidrelétricos, tá? Por exemplo, tem um eixo aqui, você desenha o eixo, uma visão frontal, e aí você desenha a seção dentro do eixo, desse jeito aqui. Ou você tem uma forma de material como essa, e a seção dela você coloca ela aqui dentro, ó, rachurada. É uma outra forma de representar. Se a seção estiver fora da vista agora, tá? Então, com desenhos técnicos com seção fora da vista, é semelhante ao anterior, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma seção que foi feita com esse plano, ele cortou bem aqui, ó, tá? Se a gente fosse fazer o corte, ele ficaria desse jeito. Para uma seção, você só vai desenhar isso daqui, ó. Então, olha a diferença da seção para o corte, tá? Só que a seção, nesse caso, é jogada para fora da vista, pessoal, tá? Para fora. Então,
Então, aqui nós temos semelhanças, né? Em ambos os casos, a gente imaginou cortes na peça. As diferenças: no desenho e corte, a vista onde o corte é representado mostra os elementos da peça, inclusive esses outros elementos aqui. Já na seção, não mostra os outros elementos da peça. Na seção, você precisa indicar que é seção e não corte. Então essa é uma diferença importante que você vai utilizar para desenhar a seção fora da vista. A gente notou aqui que tem esse termo aqui, esse desenho, tá? Esse desenho indica que tem um rebaixo aqui na vista frontal. Quando você cruza essas imagens, significa que você está trabalhando com uma região plana, tá bom? Então a superfície assinalada é plana. Aqui, por exemplo, essa pecinha, você posiciona a seção fora da vista. Então você puxa com uma linha aqui, ó, que é traço ponto, e faz a seção fora da vista e rachura a seção. Uma outra forma de indicar. Seções sucessivas fora da vista, né? Então numa peça você pode ter vários elementos diferentes como essa. Veja, uma parte da peça aqui, uma diferente. Bom, isso aqui poderia ser um eixo, por exemplo, deixa eu ver, de uma máquina, né? Então ela tem várias partes diferentes. Como que você faz isso? Então você vai ter que seccionar várias partes do eixo, como ele fez aqui. Então tá aqui, ó. Então você pode fazer dessa forma a representação, ó, do jeitinho que tá aqui, tá? Ou dessa forma também. São duas formas de representar as seções. Veja aqui numa forma mais aumentada, né? Então, a gente tem aqui exemplos, né, de seção, outras formas. Aqui, pessoal, o que acontece? Quando a seção, por exemplo, uma hélice de um navio, por exemplo, o que acontece? Ela muda o perfil a cada distância que ela é deslocada, né, do eixo. Então tem uma seção para cada parte. Então você vai indicar isso no desenho de que forma? Dessa forma aqui, ó. Você vai ter que desenhar várias seções indicando a sua forma ao longo do comprimento. Você também pode interromper seções. Então essa peça aqui, por exemplo, ela é sextavada, né? Então ela tem 6 lados. O que você faz? Você interrompe a peça no meio, dá um espaço aqui, centraliza com as linhas de centro e faz o desenho aqui no meio, tá? E aí você cota de acordo com o que você precisar. Essas linhas aqui são conhecidas como linhas de ruptura também, tá? Quando a área da seção, tá, ela tem pouca espessura, então ao invés de a gente usar rachura, a gente pode usar o termo aqui enegrecido, né? Essas linhas escuras são seções enegrecidas. Então é muito fina essa área de seção, você faz o corte e indica a seção aqui dessa forma ou dessa forma, se for circular. O encurtamento. O encurtamento, assim, quando você tem um objeto que é muito longo e não tem nada no centro dele aqui que vai prejudicar a sua visualização, você pode cortar ele no meio, tá? E no seu desenho você encurta isso. Como que você faz isso? Deixa eu ver se tem um exemplo. Aqui, ó, uma peça muito longa, contínua, né? Você pode fazer o encurtamento com uma linha desse tipo ou dessa forma aqui, tá? Elas são desenhadas à mão livre mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Você também pode ter um encurtamento de várias formas, né, no objeto, se for uma chapa muito grande, então, ou uma placa de concreto muito grande, né, que você precisa colocar medidas, são muito grandes as medidas, então, as dimensões, né, então você pode fazer isso. E a representação com encurtamento e seção, tá? Então, aqui nós temos um suporte que está em perspectiva. Você pode, por exemplo, usar aqueles conceitos que a gente fez de seção
Você pode colocar uma seção aqui, ó, e representar a seção aqui embaixo, mesma coisa com essa, tá? Ou você pode usar aquela seção interna que a gente mostrou lá, tá bom? Muito bem, pessoal, então a gente acabou a aula. Essa aqui foi bem longa aí, né? E vamos terminar por aqui. Então, muito obrigado pela presença e bons estudos. Até a próxima.